Paz do Senhor, igreja, boa noite. Hoje e amanhã vamos lançar uma live aí para vocês em casa. Amém? E a mensagem de hoje vai ser a humilhação de Cristo. Amanhã nós vamos ministrar a exaltação de Cristo. Amém? Quarta-feira nós iremos continuar nas 7 palavras da cruz. Queria pedir, amada igreja, por gentileza, abrisse a vossa Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Seja bem-vindo, meu pastor amado Nirlândio. Deus abençoe aí na Bahia. Tamo junto, minha benção. Está devendo a ministração aqui na igreja, hein? Não esqueci não, hein? Todo mundo achou? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Até aí. Oramos a Deus. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus querido, eterno Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. A Tua palavra poderosa, Senhor Deus, venha fazer o Seu querer, Pai. Nos diminua nada, Senhor Deus, que o Senhor sobressaia nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Primeira coisa, vamos dar o tempo, a humilhação de Cristo. 1, 2, 3, vamos lá, igreja. Amém. Poder assentar. Deus abençoe. Milena, por gentileza, lê João, capítulo 1. E Du, acha pra gente Romanos, capítulo 1, 20. Milena, você vai ler 1, depois você vai pular pro 14. Depois você vai pular para o verso 18. Tranquilo? Preste atenção, igreja. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é Deus. Amém? E vê esse verso 18 aí agora. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Toda revelação do Antigo Testamento é chamada de epifania ou teofania, todas as vezes que Deus se revela. Por exemplo, quando Deus aparece na sarça ardente, é Cristo. Quando Deus, em forma de anjo, desce lá para almoçar com Abraão, é Cristo. Você prestou atenção nesse versículo 18? Ninguém mais viu a Deus, senão o Cristo que o revelou-se. Toda teofania do Antigo Testamento, todas as vezes que se fala que alguém conversou com Deus, ouviu Deus, foi Cristo. Amém? Romanos. Agora nós vamos cair nos que são atributos de Deus. Atributos de Deus são qualidades inerentes que Deus tem. Você tem milhões e milhões de atributos, entendeu? E essas qualidades de Deus, nós vamos entender que tem duas categorias de atributos, tá? Romanos 1:20. E Milena, você prepara aí Isaías 40, do 12 ao 28. Vai lá, Du. Romanos 1,
20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. São atributos de Deus. Agora vamos prestar atenção que Isaías 40, do 12 ao 18, você vai encontrar também em Jó, você vai encontrar em várias passagens. Como a ministração tem que ser sucinta, eu não posso ter muito tempo nisso, mas nesses versos que se faz necessário nesta noite. Isaías 40, 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Segura aí, você viu? Quem na concha das suas mãos? Isaías está falando que todos os oceanos, todas as águas do mundo, Deus, ou os céus na palma. Prestou atenção nisso aí? Vai lá. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a verdade da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Amém? Vocês conseguiram entender quem é Deus? Se pegar todas as madeiras do mundo, ele está dizendo do Líbano, não iria conseguir fazer um sacrifício para ele. E esse é Jesus. Agora, eu vou ditar alguns atributos de Deus, estão em duas categorias: atributos comunicáveis. Esses atributos comunicáveis, eles são relativos e transitórios, que o homem pode tê-lo também, de uma medida muito inferior, é claro. Por exemplo, o amor. Deus é amor. Bondade, o ser humano pode ter amor, o ser humano pode ter bondade. Misericórdia são outro atributo. Sábio é outro atributo. Santo, justo. Esses são os atributos de Deus. Eles estão em duas categorias. Comunicáveis são esses que o ser humano pode ter ele em alguma medida, em algum sentido. E os não comunicáveis, que são chamados atributos absoluto, imanente, inconstitucional, que só tem em Deus. Por exemplo, eterno. Só existe um que é eterno. É Ele. Ele é antes da eternidade. A severidade. A severidade é o ato de existir por si só. Os teólogos questionam que o ser humano é eterno, mas o ser humano é eterno. Todo ser humano tem a data que se inicia, que você nasceu. Você pode ser eterno no sentido de que você nasceu e você vai viver a eternidade com Deus ou sem Deus. Mas Deus, ele é eterno antes de existir a eternidade, antes de existir tempo. Você consegue entender isso? Pois o tempo, diante da física, o tempo não existe. Há de se ver que no Brasil, um país grande, se você... Outro dia eu e o Wendel fomos aqui em Mato Grosso. Lá é 1 hora, né, Wendel? 1 hora menos. Se você partir mais, vai subir 3, 4 horas. No Brasil, se você chegar numa parte do mundo, já é amanhã. Hoje aqui é outro dia. Ainda é ontem hoje. O tempo, ele não existe diante da física. Se você sair da Via Láctea, no universo, ficar longe do sistema solar, como é que você vai conseguir medir o tempo? Pois o tempo é medido com o Sol, a rotação da Terra. Você não vai ter o entendimento de quanto tempo é ali. E a ciência prova que o tempo não existe, ele é relativo, que se você está na velocidade da luz, o tempo não existe. É por isso que esses atributos imutáveis, soberano,
só cabe a Deus. E nós não caímos ainda nos outros atributos que ele tem, que é onipotente, onisciente, onipresente. O único que está em todos os lugares ao mesmo. Ele está dentro da minha cabeça. Ele está no universo. Ele está no canto da Via Láctea, no outro canto. Ele conhece as profundezas do mar. Ele conhece o mais alto dos montes. Ele chama as estrelas pelo nome. E ele sabe contar os grãos de areia que existem na terra toda. Ele é onisciente. O único que tem poder. O único. Esses atributos só cabem a Deus. Por isso que ele é absoluto. E o que eu quero chamar a sua atenção, começa o Gênesis, é quando começa a raça humana. Deus cria o homem, a mulher, e é muito se questionável, e ninguém se questiona, né? Que o homem e a mulher tinham livre-arbítrio. Aí todo mundo, Adão e Eva tem, todo mundo, porque é inquestionável. Ali você pode, aqui você não pode. E ele vai lá e não, onde não pode. Mas pouco se questionável sobre o espírito que entrou na serpente, que também tem livre-arbítrio e limite para agir. E por causa dessa ação, Deus tem que armar, fazer um plano, porque Ele é onipresente, porque Ele é onisciente. E isso tudo antes de formar a terra. Ele já sabia disso aí tudo. Aí ele faz um plano. E qual é o plano? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Uau! E aqui nós entramos na mensagem. Coloca o versículo 6 para mim aí, por favor. Aqui eu não estou chegando mais. Quando sendo em forma de Deus, esse é Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É aqui que eu quero falar com vocês da humilhação de Cristo. É esse Deus que criou o universo. É esse Deus que criou tudo. Ele, a Bíblia vai dizer, se esvazia. A Bíblia vai dizer, ele abriu mão. Mas essas palavras dentro da teologia, ela não tem significado nenhum. O que é que você entende de esvaziar? Uma bexiga cheia. O que é que você entende de abrir mão? Isso é meu, isso não é mais meu? Mas o texto está querendo dizer, o apóstolo Paulo está querendo dizer, eu quero que vocês entendam a complexidade disso, porque só Deus pode fazer isso, senão ele não era Deus. Todos esses atributos que ele tem, ele se transforma em um ser humano. E transforma o ser humano menor que os anjos. O escritor aos Hebreus diz. Você pode imaginar isso? E qual foi o motivo disso? O porquê isso? Ele fez isso por causa da minha vida, por causa da sua vida. Ele fez isso por causa de todos aqueles que zombam dele. Ele fez isso por causa de todos aqueles traficantes. Ele fez isso por todos aqueles que vivem no pecado. Ele renunciou-se às riquezas, ele renunciou-se à glória celestial, ele renunciou-se a exercer a autoridade. Você pode entender esses dois versículos que eu vou citar. Em Isaías, que os serafins não ousavam olhar para ele no trono. Tinha 6 asas. Asa serve para quê? Para voar. A Bíblia diz que com 2 ele cobriu o rosto, com 2 para cá, com 2 para lá, e
não ousava olhar ao trono e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele se esvazia, é homem. Existem muitos teólogos na internet dizendo que Jesus tinha casa na praia, porque ele saiu, lê o texto, faz um silogismo. Jesus saiu da casa. Casa na onde? Na praia. Olha o que Jesus diz: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. É o que Jesus diz. Ele não tinha uma pedra. Jesus, quando teve que pagar impostos, ele não tinha dinheiro. O que aconteceu com ele? Ele teve que fazer um milagre. Ele disse a Pedro: vai lá e pesque um peixe. O primeiro que você pegar, você tira o estáter dele, paga por mim e por ti. Eu quero que você imagine só isso. Só que nós poderíamos encerrar essa mensagem. A minha cabeça, a sua cabeça não consegue entender essa complexidade. Eu não estou falando que ele deixou de ser Deus e virou um homem mais rico, um homem mais importante da história, no sentido de filosofia, no sentido cultural, no sentido que os homens têm como um rei. Ele deixou de ser rei para ser desprezado. A Bíblia diz em Isaías que quando nós olhávamos para ele, ele era o mais indigno entre os homens. É aqui que eu quero que vocês entendam a humilhação de Cristo. Não bastava só ser homem. Isaías diz que ele era o mais indigno entre os homens. Nós, olhando para ele, não via belezura, não via nada. Ele não tinha uma pedra para reclinar a sua cabeça. Esse é o Jesus histórico. Aqui é a humilhação dele. E aqui eu quero que você entenda o porquê que ele fez isso. O porquê que ele fez isso. Ele fez isso para dar condição de eu e você o aceitar e tornar filho de Deus. Milena, lê João 1,12. Ele fez isso, ele deixou as suas riquezas, ele em algum momento, ele aniquilou-se os seus atributos que só ele tem. Ele aniquilou esses atributos que só ele tem, por amor a você. 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele morreu, ele deixou a riqueza para te dar esse poder. Que poder é esse? Poder de se tornar filho de Deus. Você consegue entender essa humilhação? Você consegue enxergar essa humilhação? O ser que criou o universo, quando estava em forma corpórea de homem, Jesus histórico, ele não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. E no Evangelho de João, quando ele está falando que ele tem esses atributos, ele diz àquela galera: eu sou antes de Moisés, eu sou antes de Abraão. Ele está falando do atributo que ele tem, mas ele abriu mão por causa daquelas pessoas. O que aquelas pessoas querem fazer com ele? Apedrejar. Quando ele está falando que ele é, como homem, sentiu fome, sentiu sede. Ai, pastor, aonde Jesus sentiu fome e sentiu sede? Você não leu que ele jejuou 40 dias? A pessoa não consegue jejuar um dia. Jesus jejuou 40. E como homem ele sentiu fome, sentiu sede. Como homem ele sentiu cansado. Como homem ele sentiu sono. Logo depois do almoço, numas ministrações linda e bela, perante o mar da Galileia, ele está atravessando para Gadara.
A Bíblia diz que ele está tão cansado que ele vai dormir. Entidades daquele lugar se levanta, os discípulos desesperam. Ele levanta na polpa e diz: vento, cala-te, mar, cala-te. Seres inanimados ter ouvido. E o que mais me admira é esses seres ouvirem a Deus e crentes não ouvirem a Deus, quando Ele está dizendo que Ele esvaziou-se por causa de você. Ele sentiu tristeza, ele sentiu ira, ele chorava. Ele foi traído por um beijo de Judas. Milena, leia aí Lucas 7, 4, do 44 até o 47. Numa certa vez, um camarada convidou ele para estar numa casa. O que é que você faz quando você convida o pastor para estar na sua casa? Quando você convida um irmão para estar na sua casa? Você vai fazer o melhor que você tem. E quando Jesus foi convidado para essa casa, o camarada fez questão de humilhar Jesus. E não sou eu que vou dizer, é o próprio Jesus vai dizer. Olha aí, leia aí, 44. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde quando entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Você viu aí Jesus dizendo? Jesus foi chamado para estar numa casa, e a galera queria saber quem era. A galera não queria convidar ele de bom grado. Quando ele fazia milagre, acusava que ele era do diabo, que ele faz sinais em nome de Beelzebu. A sua própria família, quando Jesus estava na terra, achava que Jesus era louco. A sua família não acreditava nele. Achava que Jesus estava forinha da caixa, batendo no bumbo, falando que é Deus, falando que é antes de Abraão. Mas ele falou: eu vi você nascer no dia tal. Todo mundo iria agir assim. Que poucas pessoas sabem, que não estudam a Bíblia. Só tem 12 apóstolos. Tiago é irmão de Jesus. Tiago vira apóstolo. E Tiago vira apóstolo após a morte de Jesus e a ressurreição dele. Jesus visita 12. Ele aparece para 12. E ele aparece para Tiago, irmão de Jesus. E Tiago fica sendo pastor em Jerusalém. Não só pastor, como o apóstolo. E é não dos 12, 13. Judas tinha morrido, mas já tinha separado Matias. E tem muito mais de 12 apóstolos. Isso não é o tema. Quando Pilatos disse àquela multidão: Cristo ou Barrabás, eles preferiram um assassino, eles preferiram um ladrão, eles preferiram o réu da sociedade, por não querer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por não querer o Deus que tem atributos que só Ele tem, o Deus que diz uma palavra, o universo faz, a humanidade não quis. E a Bíblia diz que Ele esvaziou-se ao ponto de ser servo. Numa certa ocasião, os apóstolos que estavam com Jesus acharam-se grande demais e diziam: o que nós vai ser lá na eternidade? Quem vai sentar à sua direita? Quem vai sentar isso? Uma certa vez Jesus vai lá, pega uma criança e diz: quem for igual a essa criança será no reino dos céus. Uma certa vez, os apóstolos dele, quem está falando isso não é a galera ruim, é os apóstolos. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e lava o pé. Aí tem igreja até hoje que quer lavar pé, mostrando
que tem que ser humilde. Servo. Os serviçais, os escravos que faziam isso. Pedro diz: não, você não vai lavar meu pé. Jesus olha para ele: se eu não lavar seu pé, você não tem comigo no reino da vida. Ele foi: tome banho todo. Não, é só o pé. E aonde, coloca lá do verso 8, muitas pessoas não entendem e atropela o português, porque e achado de forma humana, se humilhou-se a si mesmo. É que eu estou ministrando isso aí. Homem, foi servo, sendo obediente até a. Preste atenção que esse A é craseado. A morte. Ele se sujeitou. O que criou a vida se sujeitou à morte. Não é ele morrer. Aí ele fala: você pode me matar. Eu estou sujeito à criação que ele fez. Vocês não conseguem entender isso? Vocês não conseguem entender esses atributos de Deus, que ele se esvaziou. Sabe por que ele se esvaziou? Ele se esvaziou por todo aquele que zomba dele. Ele se esvaziou por todo aquele que está no erro. Ele se esvaziou por todos nós. É por isso que o A é craseado. Aquele que tem a vida se sujeitou à morte, por a morte o matá-lo. É por isso que quando ele o ressuscita, o apóstolo diz: onde está os teus aguilhões, ó morte? Irmão, você consegue entender? E eu confesso a você que essa mensagem é uma das mais difíceis de eu ministrar, porque a minha limitação teológica e a teologia não tem como explicar. O esvaziou-se, o aniquilou-se, tudo porque ele é. Eu não estou falando do cara que era milionário, deixou de ser milionário para virar mendigo. Eu estou falando do Deus que tem atributos a qual só ele tem, e ele em algum momento da história abriu mão desses atributos por você. Todos nós passamos dificuldade, todos nós passamos momentos difíceis. Você pode imaginar o Deus dizer que só tinha uma pedra para reclinar a sua cabeça por causa de você? O Deus que criou o universo, ele aniquilou-se a si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo por amor a você. Eu quero que você leia esse texto, eu quero ler esse texto mais uma vez para você, e agora nós vamos entender. Vai lá, do verso... nós vamos ler, eu vou ler uma vez do verso 6, 7, 8, amanhã eu vou ministrar o verso 9. Depois eu quero que vocês entendam, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Isso é o termo que a teologia vai usar. Esvaziou-se, aniquilou-se, abriu mão. Mas esses termos são infrutíferos para mostrar quem é Deus e o que ele se tornou por causa de mim e de você. A si mesmo tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A morte de cruz é uma das piores mortes que poderia existir no mundo antigo. Não tenho nada contra, está sendo gravado, não tenho nada contra.
Igrejas que tem cruz no teto vazia, cruz no púlpito, cruz aqui atrás, cruz em tudo quanto é lugar. Não tenho nada contra, mas a gente tem que ler a Bíblia. É uma geração que tem que ler a Bíblia. Em Deuteronômio 22:23 está dizendo assim, que maldito é aquele que pendurado no madeiro. Gálatas também diz isso. E o que é isso? Se o seu filho morrer numa Ferrari, você vai tirar foto da Ferrari e vai colocar a Ferrari lá como objetivo de... Ai, o meu filho morreu ali. Nunca na vida. A Bíblia diz que cruz é maldição. A teologia má aplicada vem dizendo que é igreja, não é. Apocalipse 1:19, castiçais, é o mistério. Isso é que Jesus diz, não é o que eu digo. E ele se sujeitou à pior morte que poderia ter, e é a morte de cruz. As pessoas mais ruins, mais cruel, eram condenadas a essa morte. Sabe por causa de quê? Por causa de você. Por causa de mim. Agora eu quero que você entenda, crente. Volta lá no 5. Agora é um tapa na nossa cara. De sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6. Aí é tudo isso que eu ministrei. Que todo cristão tem esse sentimento, pé no chão. Não é porque você tem 15 que você vai se achar o bambambam. Não é porque você tem isso, é porque Deus te usa num dom, você vai achar o bambambam. Irmão, o dom é de Deus. O dom não é seu. Para começar, as pessoas não conhecem. Tem o dom de Deus, tem o dom do Espírito Santo, tem o dom de Jesus. As pessoas fazem uma salada, mistura tudo. Não orgulhoso, com o nariz em pé. Pela misericórdia, Deus usa em algum dom, ou o Espírito Santo, ou Cristo. Ele é Deus. E ele deixou atributos que só ele tem para ser servo. E tem gente que não quer ir pregar. Tem gente que, não, se não me pagar, se não fizer isso, se não fizer aquilo, se fizer aquilo. Para nós, abrir mão se encaixa. Mas para Deus, abrir mão não se encaixa. Por quê, pastor? Porque Ele é. Ouve, pregadores, em nome do Senhor Jesus. Abre mão e vai pregar em nome do Senhor Jesus. Os discípulos andavam pela Galileia pregando. Não é o dinheiro que te move, é a paixão por amor a Cristo que move você. Vamos entender essa carta. O apóstolo Paulo chega na igreja de Filipenses e diz que haja em vocês o mesmo sentimento dele. Qual o sentimento dele? A única coisa que encaixa em nós é abrir mão. Para Deus não cabe abrir mão. Não cabe esvaziar. Por quê? Porque um dos atributos dele, ele é. E esse é mais um milagre. Você pode imaginar o Deus, haja luz, haja terra, haja separação. Você pode imaginar esse Deus, o Jesus histórico, na Galileia, dizendo aos judeus: eu sou antes de Abraão. A galera pegar pedra para apedrejar, e ele andando assim, ele faz um milagre, ele some. Você pode imaginar esse Deus dizer: o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar sua cabeça. E tem muita gente se achando. E tem muita gente que não abre mão. É tempo de voltarmos à palavra. É tempo de vivermos a palavra. Se isso não dói em você, você tem que aceitar Jesus. Se você não consegue entender que Deus te esvaziou por causa de você, meu irmão, minha irmã, você tem que levantar a mão, aceitar Jesus de novo, porque isso é a maior humilhação. A maior humilhação dele não foi como homem na cruz, foi ele como ser Deus virar homem.
A igreja se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Mileninha, vem adorar a Deus com louvor. Deixa o louvor, Du. Deixa o louvor gravar. Eu quero orar por você. Você que está em casa, Márcia, Lupe. Márcia, Lupe. Rosângela, Ana Carolina, Maria Viana, Érica, Mateus, Pastor Nirlando, os irmãos que vão ver depois. Essa mensagem vai ser gravada. De hoje é a humilhação de Cristo, amanhã nós vamos ministrar a exaltação de Cristo, e hoje nós abrimos essa live para você. Deus tocou no meu coração, porque quando Deus me deu essa mensagem ontem, comecei a chorar copiosamente de pregar a humilhação de Jesus. Pode soltar o louvor. Vamos fazer uma oração de agradecimento? Jesus, Ele aniquilou-se a si mesmo, Ele abriu mão por causa de mim, de você. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado por o Senhor se tornar homem, ser servo, obediente ao Pai até o fim e morrer, aceitar aquela morte de cruz para nos dar vida e vida em abundância. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Não somos merecedores, Senhor. O Senhor morreu, nós se assustamos como que o mundo se está tornando. Os grupos de sílabas que eu não quero falar, mas vocês sabem o que é. Mas eu quero dizer que Deus morreu por todos vocês, mesmo que zombem dele. Ele morreu por você. O sangue naquela cruz é pela sua vida, é pela sua família, é pela sua história. Ele morreu pelo mundo todo e ele aniquilou-se a si mesmo para te dar vida e vida em abundância. Aplauda ao Rei dos Senhor dos Senhores. Do verso 9. Aleluia, Deus. Aleluia. Amanhã vai ter outra live para vocês, e amanhã nós vamos ministrar o verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos o nome. Amanhã nós iremos ministrar sobre a exaltação de Cristo, e em nome do Senhor Jesus eu chamo você para assistir essa live amanhã. Deus abençoe, fique com Deus, até quarta-feira. Se é o seu primeiro dia nessa live, eu convido você a ter uma sequência de 7 mensagens de cruz. Nós estamos na terceira, quarta-feira agora, se assim o Senhor permitir, nós vamos estar a quarta. Deus abençoe, fique com Deus e até quarta, até amanhã.